Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, você pode se assentar em nome de Jesus. E o tema da palavra de hoje é o pão da vida. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João 6. Nós vamos ler alguns versículos. Você vai manter a sua Bíblia aberta aí no Evangelho de João. Nós vamos ler alguns trechos deste capítulo 6 de João. Então abra sua Bíblia aí, por favor. Glória a Deus. João capítulo 6, do 26, nós vamos ler agora do 26 ao 35. E aí, na sequência já, nós vamos ler do 47 ao 51. Tudo isso lá em João 6. Amém? Quando acharam, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Os irmãos acompanhem aí ou na tela, ou no celular aí, ou na sua própria Bíblia. Amém? Glória a Deus. O texto diz assim: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Verso 47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Que texto precioso. Jesus estava explicando, e Jesus estava se revelando ao povo de uma maneira que, como foi dito agora na primeira parte do culto, que as pessoas muitas vezes não entendiam. E Jesus falar para eles que ele era o pão da vida, ele era o pão vivo que desceu do céu. Isso trouxe um choque de realidade para eles, que eles não conseguiam entender. E o Evangelho de João, ele relata episódios da vida de Jesus. Para quê? Para mostrar que Jesus era o Filho de Deus. Esse é o tema do Evangelho de João, Jesus como Filho de Deus. E nós vamos ver no Evangelho de João, por 7 vezes, Jesus dizendo: eu sou. Eu sou. E é interessante que em todas as vezes Jesus estava querendo se apresentar como o próprio Deus, que eles tivessem a revelação de quem ele era e qual era o propósito para o qual ele tinha vindo. Lá em João 20, você não precisa abrir aí, porque nós vamos passar rapidamente por alguns versículos para não perdermos tempo. João deixa muito claro qual é o objetivo de Jesus e do livro de João. Diz assim, o versículo 30 e 31 de João capítulo 20: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Eu fiquei imaginando o que está escrito aqui, e há um outro texto da Bíblia, em um dos evangelhos, que diz que se fossem escritos todos os milagres, tudo que Jesus fez, não caberiam em todos os livros que existem na terra. E eu fiquei pensando: meu Deus, a gente fica tão extasiado já de ver alguns milagres que o Senhor fez. O que mais o Senhor fez de tão poderoso? O que o Senhor fez de tão milagroso no meio do povo? E quando nós vamos para o Evangelho de João, o apóstolo do amor, aquele que amava ao Senhor e que
sentia muito amado pelo Senhor, nós vemos claramente João querendo demonstrar o quanto que Jesus era amoroso e o quanto que ele se revelava como Deus. E eu falei que no Evangelho de João, e aí eu quero estou deixando vários desafios para você. Eu queria te desafiar nessa semana a ler o Evangelho de João, todos os capítulos do Evangelho de João. Se você ler 3, 4 por dia, se você de 4 a 5 você consegue ler todos nessa semana. Então você lê um de manhã quando você acordar, lê 2 de manhã, aí na hora do almoço você lê mais 2, à tarde você só vai ler um, vai ser rapidamente, e você vai se apaixonar por esse livro. E você vai ver que Jesus, ele fala 7 eu sou. Primeira vez que Jesus fala o eu sou, porque entenda, falar eu sou é algo que a pessoa tem que ser mesmo, né? Tipo, eu sou, você é o quê? Ah, eu sou pedreiro. Aí você fala, então beleza, constrói a parede. O cara constrói a parede toda torta. Pedreiro você não é. Então quando você se autodenomina algo, isso te traz uma responsabilidade muito grande, é ou não é? E Jesus, ele não tinha problema com isso, porque ele sabia quem ele era. Assim como Deus, nosso Deus Pai, se revelou a Moisés, e Moisés muito preocupado, não, mas Deus, o que eu vou falar lá na frente de Faraó? Eu vou falar o quê? Eles não vão acreditar em mim. O que Deus falou? Fala que o eu sou te enviou. Aleluia, isso me deixa até arrepiado, irmão. Porque quando Jesus chegou, ele falou, eu sou. O mesmo Deus que falou para Moisés, ó, fala que o eu sou te enviou, ele estava entre os homens. E ele estava ali falando, eu sou. E o primeiro eu sou que ele falou, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Depois ele fala um outro eu sou a luz do mundo. Depois ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Depois Jesus fala, eu sou o bom pastor. Depois ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele fala outra coisa tão preciosa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for através de mim. E o último eu sou o que Jesus fala lá em João é, eu sou a videira verdadeira. Então você tem o desafio de ler João, e o desafio é pontuar em qual versículo que ele fala essas palavras. Estou deixando vocês cheios de tarefa, né? Isso é precioso, irmãos. E você vai ver, eu tenho as referências aqui, mas não vou passar para vocês, nem no esboço para os líderes, para vocês procurarem e se alimentarem da palavra de Deus, amém? E cada afirmação dessa nos ensina algo muito importante, porque a missão de Jesus era de fato revelar a Deus de uma maneira que o mundo nunca tinha visto. Deus como um Pai amoroso, como um Deus presente, como um Deus que está disposto a entregar a sua vida por nós. E aí ele diz que ele é o pão da vida. Quantos aqui gostam de pão? Eu acho que todo mundo gosta de pão. Quem não gosta, quem fala que não gosta é porque está acima do peso, mas gosta. Não vem falar que não gosta, que gosta. E tem uns que gostam muito, né? Tem umas pessoas que eu conheço que comem tipo 7 pão de manhã. Oh, Jesus, que negócio é esse? 4 tá bom. Mas entenda, irmãos, não, para mim não, irmãos, um pão é o suficiente, às vezes 2. Mas eu procuro me policiar, estou procurando me policiar comer um só de manhã. Mas é muito bom comer pão, não é? Pãozinho fresquinho, tem umas padarias que o pão parece que é o pão que desceu parece o maná, né? Agora tem outros que só a misericórdia de Jesus. Mas quando você está com fome, qualquer pão serve. E por que Jesus, só para quebrar um pouco o gelo, por que Jesus, e o que ele estava querendo dizer quando ele disse que ele é o pão da vida? É porque por mais que você, como eu, que está um pouco acima do peso, ache que o pão não é bom, o pão é bom. O pão tem muitos nutrientes e ele é essencial para a nossa vida. Não, às vezes as pessoas acabam trazendo e falando do pão como se o pão fosse algo terrível. Não, o pão é bom, o pão tem muitos nutrientes, o pão vem do trigo e ele é muito bom para a nossa saúde. Claro, se você comer ele moderadamente, assim como qualquer coisa, né? Todo alimento é bom. O que é ruim? É o excesso, quando você come demais.
Mas Jesus, ele quer trazer algo aqui, ele quer trazer uma revelação para nós de quem ele é. Nós precisamos conhecer melhor Jesus, precisamos a cada dia nos relacionar mais com ele e deixar que ele seja tudo o que nós precisamos para viver. Quando ele fala, eu quero que vocês se alimentem de mim, quem comer de mim, imagina, as pessoas não entendiam, como assim, como não vamos comer de você? Alguns começaram a questionar, esse aí não é o filho de Maria e José que nós vimos por aí? Tá de brincadeira, agora ele está falando que ele é Deus. E o pior, está falando para a gente comer da carne dele. Esse homem está ficando doido. É impossível para nós vivermos isso. E aí Jesus, ele percebendo essas coisas, ele começa a tentar explicar para eles. Porque entenda, Jesus, ele é a pessoa mais extraordinária que passou nesse planeta. E ele tinha toda a sabedoria, ele sabia aquilo que as pessoas estavam pensando. E quando ele fala isso, ele quer trazer luz na mente das pessoas. Ele sabia que muitos ali o seguiam por causa dos milagres. É o que ele fala no texto que nós lemos. Vocês não estão me seguindo por causa de quem eu sou. Vocês estão me seguindo por quê? Porque eu realizo muitos milagres. No início do capítulo 6 de João, o que aconteceu? A primeira multiplicação dos pães e peixes. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta aí e acompanhe aí. Quero ler esse texto porque eu quero falar algumas coisas sobre ele. No texto que nós lemos, no início dele fala que Jesus acabou de multiplicar os pães e os peixes do modo de alimentar uma grande multidão. Vamos ler rapidamente aí até o versículo 15. O texto diz assim: algum tempo depois Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo da festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. E aí nós lemos que Jesus, no primeiro versículo que nós lemos, lá do versículo 26, do mesmo capítulo 6 de João, Jesus o quê? Ele questiona o quê? A motivação do povo. O que ele diz no versículo 26? A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. O que Jesus está querendo mostrar para o povo? Abrir os olhos deles para motivação do coração deles. Eu queria que você começasse nessa noite a analisar qual é a sua motivação de servir a Deus. É por aquilo que Ele pode te dar? O povo seguia Jesus por quê? Porque começaram a ver que Jesus poderia trazer algum benefício para eles. E aí a multidão seguia Ele por quê? Começou a seguir, não, Ele multiplicou os pães. E aí ele começou a realizar grandes milagres. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. É o que diz no versículo 2. E aí a fama de Jesus começou a se espalhar por toda parte. E uma grande multidão seguia Jesus. Ao ponto, como nós lemos aqui no versículo 14, de eles quererem o quê? Proclamar ele a rei à força. Vocês imaginam a situação? Jesus teve que fugir, porque o povo queria colocar ele lá como rei à força. Só que, como ele disse, esse não é o reino dele. Ele não veio para ser um rei terreno. Qualquer outro líder religioso teria aceitado na hora. Opa,
É isso que eu quero. Eu quero estar em cima. Mas só que Jesus veio lá de cima. E Ele sabe que aqui na terra, na verdade, não tem nada para nós. E é interessante que eu queria deixar umas perguntas para você e para mim pensarmos sobre o que nós lemos aqui. Porque a multidão nos traz algumas lições. E aí as perguntas que eu quero fazer nesse momento para você: por que nós temos buscado e seguido a Jesus? Qual tem sido a nossa motivação? Jesus fez uma pergunta para os discípulos: quem estão dizendo que eu sou? E aí eles falaram muitas coisas. Uns dizem que você é Elias, uns dizem que você é o profeta, que você é isso, que você é aquilo. E a pergunta para nós: quem é Jesus para nós? Pedro teve uma revelação, nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso. Mas quem é Jesus para você? Alguém que pode suprir as suas necessidades? Alguém que, se ele não estiver na sua vida, seu casamento acaba? Alguém que, se você tem medo de sair da igreja, senão você vai perder o emprego? Alguém que você fala: meu Deus, se eu faltar na célula eu vou ficar doente? Esse é o Jesus que você serve? Qual é a nossa visão de Jesus? Quem é Jesus para você? E é interessante que, apesar da motivação do povo ser uma motivação errada, porque a motivação deles estava toda errada, totalmente errada em seguir Jesus, porque nós não podemos seguir Jesus por aquilo que Ele faz. Nós temos que seguir Jesus por aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o pão vivo que desceu no céu, para que nós nunca mais tivéssemos fome. Ele quer saciar a nossa fome para sempre. Mas só que, mesmo sabendo da motivação errada, Jesus não deixou de abençoar o povo. Jesus não deixou de operar milagres. Ele chamou a atenção do povo. Mas quando você continua a ler os evangelhos, você vê o quê? Jesus continuou fazendo milagres. Jesus continuou abençoando. Ele não chegou: não, eu sei agora o interesse de vocês são um povo interesseiro, então não vou fazer mais. Porque muitas vezes nós somos assim, né? Você percebe que a pessoa só quer se aproveitar daquilo que você tem para dar. Você fala: não vou te dar mais não, você só quer aproveitar. Jesus sabia que muitos ali estavam só para aproveitar. Mas Ele deixou de abençoar? Não. Ele deixou de curar? Não. Por quê? Porque Ele era diferente. Ele era o próprio Deus. E aí, nós vemos, falando o mesmo texto, lá em Marcos 6,34, o texto diz assim: que quando Jesus saiu do barco e viu a grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus sabia da intenção do coração deles, mas mesmo assim, Ele amava eles. Jesus se compadeceu da multidão, acolheu eles, mesmo sabendo que muitos deles estavam lá só para se beneficiar daquilo que ele podia fazer naquele momento só. Você consegue avaliar qual é a sua maior necessidade hoje? Pense nisso rapidamente. Qual é a sua maior necessidade? Será que você acredita que Jesus se importa com as suas necessidades? Estava vendo um vídeo essa semana de quando Jesus estava passando na contramão de Jesus, uma mulher com seu filho no funeral. E a Bíblia diz que ali Jesus se comoveu com aquela situação, ressuscitou aquele moço, trouxe alegria para aquela família. Jesus se preocupa com a sua necessidade. Jesus sabe da sua necessidade, mas muito mais do que suprir a sua necessidade, Ele quer ser o seu sustento para sempre. Ele quer ser o seu pão vivo que desceu do céu todos os dias. O principal interesse de Jesus não está em apenas suprir a sua necessidade material. O principal interesse de Jesus está em nos salvar e que eu e vocês mantenhamos um relacionamento com Ele. No texto que nós lemos do versículo 27 diz assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Quem é essa comida? Jesus é a comida. Ele fala: não trabalhe por isso. Pare de pensar nessas coisas materiais, por mais que você tenha necessidade. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso sustento. Estou quase congelando aqui, irmãos. E agora que eu percebi que o ventilador estava ligado, estou parecendo de fundo, minha mão gelada. Vamos voltar aqui. Então, Jesus fala o quê? Que se alguém comer do pão que é Ele, a pessoa vai o quê? Vai viver para sempre.
Olha só que interessante, até ali eles não estavam entendendo sobre o que Jesus estava falando. E aí Jesus fala algo muito precioso. Ele fala que Ele é o pão da vida. E o que significa para nós, comer do pão da vida? Significa crer em Jesus e considerá-lo como o quê? Como a fonte única e exclusiva da nossa vida. Crer, irmãos, vai muito além de acreditar. Quando Jesus nos ensinou a célebre oração do Pai Nosso, o que ele fala? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus estava falando ali, nos ensinando a orar pelas nossas necessidades materiais. Mas Jesus, ele quer ir muito além disso quando ele explica. E ele fala o quê? Que Ele é o pão da vida, que nós podemos nos alimentar dele. Como eu disse, o pão natural, o pão feito de farinha de trigo, ele é muito importante para a nossa saúde, ele tem muitos nutrientes. Todas as pessoas comem pão. Mas só que Jesus, ele quer explicar para nós que muito mais importante do que qualquer alimento, quando nós nos relacionamos com Ele e vivemos a vida para Ele, nós iremos ter vida eterna. Nós somos a partir da nossa criação, mas Jesus, Ele é eterno. Jesus não foi criado por ninguém. Quando Jesus declarou aos judeus, eu sou, Ele estava querendo falar sobre a sua divindade, sobre quem Ele era. Eu queria falar algumas coisas que eu entendo como Jesus ser o pão da vida. O que significa para nós Jesus ser o pão da vida? Em primeiro lugar, significa que Ele veio ao mundo a fim de suprir nossas mais profundas necessidades. Jesus falou que aquele povo era um povo sem pastor, estavam perdidos. E de fato, quando nós não temos um encontro com Jesus, nós estamos perdidos, sem rumo, sem direção. E Jesus, ele veio o quê? Para nos dar uma direção. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós precisamos entender que Jesus ser o pão da vida significa que não existe vida sem Cristo. Sem Cristo nós não temos vida, porque Ele é a própria vida. No próprio Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, João diz: nele estava a vida. Ele é o doador da vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele nos dá vida em todas as dimensões, seja ela física, espiritual e principalmente eterna. Jesus veio para nos dar vida eterna. Nosso destino eterno estava rompido pelo pecado. Nós estávamos condenados à morte. Mas o pão da vida veio para nos alimentar eternamente com a sua própria vida. Nós nos alimentamos dele, por isso temos vida nele. E precisamos entender que Jesus ser o pão da vida significa que nós precisamos nos alimentar dele, espiritualmente falando. O corpo se alimenta do pão natural e o espírito do pão espiritual. Qual é o pão espiritual? Ele mesmo diz: sou eu sou o pão. O corpo se alimenta pelo quê? Pela boca. Comemos pela boca. E o nosso espírito se alimenta pelo quê? Pelos nossos ouvidos. Nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. É através do ouvido que nós nos alimentamos. O que você tem ouvido? Ou para o que você tem dado ouvido? Porque nós ouvimos muitas coisas. Ouvimos ou não ouvimos? Ouvimos das pessoas, ouvimos muitas vezes de nós mesmos. Quem é que fala com você mesmo? Eu falo demais comigo, irmão. Dou bronca, chamo minha atenção, falo, presta atenção, você não fez isso ainda. Você faz isso ou só eu sou doido? Você está atrasado? Por que você ficou mais 10 minutos na cama? Agora você está aí correndo que nem um doido no metrô. Fica falando comigo. Então nós damos ouvido muitas vezes para muitas vozes. Mas nós precisamos dar ouvidos para o Senhor. E o capítulo 6 de João abre com um extraordinário milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E aquilo ali, na verdade, Jesus estava querendo abrir a mente deles para que eles dessem ouvidos para a verdadeira realidade. Porque por mais que Jesus pudesse multiplicar o pão todo dia para eles, isso não seria suficiente para trazer vida eterna para eles. Só o Senhor Jesus, só Ele morrendo, se entregando por eles, poderia mudar o destino eterno dele. Ter Jesus como pão da vida também significa que Jesus tanto pode prover o alimento natural quanto o alimento espiritual. Naquele momento, o povo estava sendo alimentado no seu corpo físico. O pão era algo
real ali para eles. Mas muitos deles não entendiam que Jesus estava querendo alimentar o espírito deles também. Muitas vezes vêm para Jesus com os seus ouvidos tapados. Eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma bênção. E você só fica fissurado naquela bênção. E você perde a oportunidade de Deus mudar a sua vida. Porque mais do que ter uma bênção, você pode ter o dono da bênção. E ter o dono da bênção não vai te trazer uma bênção. Ter o dono da bênção vai te trazer inúmeras bênçãos. É como nós falamos, muito melhor do que você se preocupar em ter algo, se preocupe em ter para dar algo. Porque quando você tem para dar, é porque você tem muito. É porque Deus tem suprido a sua necessidade ao extremo. Então Jesus, Ele pode prover o alimento material. Ele tem provido o seu sustento? Ele tem provido o seu pão de cada dia? Deus tem provido as suas necessidades? Dê um glória a Deus. Aleluia. Mas Ele tem mais. Ele pode suprir todas as suas necessidades. Jesus ser o pão da vida significa que Ele é infinitamente superior a Moisés. Para o povo de Israel, quem era Moisés? Moisés era o cara. Só tinha alguém maior que Moisés, que era Deus. Não tinha mais ninguém, nem o homem, nem Josué, nem um outro profeta. Moisés era o cara, tinha libertado, tinha aberto o mar. Moisés tinha descido o maná do céu. E aí Jesus pega e fala: não, vocês não estão entendendo. Primeiro, o maná que desceu do céu não foi Moisés, foi meu pai que mandou. Vamos parar com isso. Deixa Moisés com a honra que ele merece, mas ele é apenas um homem. Mas só que agora você tem que entender: eu vim, eu sou o pão. Eu não te dei o pão, eu sou o pão. Eu me entrego eu para você. É muito maior do que você dar algo. Ele se entregou por nós. Ele, por excelência, supre todas as nossas necessidades. Como pão vivo, Jesus assegura a imortalidade aos que nele creem. O que ele fala? Se você comer de mim, você não vai morrer. Você não vai morrer. Quantos querem ser imortais? Aleluia. Não tem nenhum Wolverine aqui, mas nós somos imortais. Quando eu vejo esses filmes, eu viajo, né? Penso em qual personagem você quer ser. E eu sempre quis ser o Wolverine, irmãos. O cara não morre. Sofre bastante, é o que mais sofre. Pode perceber. Mas o cara não morre. Só que quando nós nos alimentamos de Cristo, vindo para a verdadeira palavra aqui, o que acontece? Você tem a vida eterna. E o que é mais importante? Nós ganharmos todas as coisas neste mundo, ou nós temos a vida eterna? Nós precisamos nos alimentar do Senhor. Quando Jesus esclareceu aos judeus que não foi Moisés que doou o maná, porque o maná na verdade era apenas um símbolo, uma figura de Jesus. Nós sempre falamos isso, que o Velho Testamento é apenas uma sombra daquilo que havia de vir. Jesus veio o maná veio no deserto para quê? Para suprir a necessidade do povo naquele momento, que era um momento de dificuldade. O maná veio para alimentar eles no deserto. Jesus deve ser o nosso alimento. Sabe por que muitas vezes nós desanimamos? Porque nós queremos nos alimentar das outras pessoas. Nós queremos colocar a nossa fé e a nossa expectativa nas pessoas. E quando você coloca a sua fé e a sua expectativa nas pessoas, muito provavelmente você vai se frustrar. Coloque a sua expectativa e se alimente de Cristo. É claro que é muito importante nós caminharmos juntos, nós andarmos juntos. Nós temos tentado inserir uma maneira de caminharmos mais próximos, o discipulado 1 a 1. Nós temos orado para que Deus nos dê força e coragem para caminhar nesse propósito. Mas entenda, por mais que você esteja caminhando com o irmão, com a irmã, com o seu líder, você precisa se alimentar de Cristo. Cristo deve ser o nosso alimento. Porque quando nós olhamos para o lado, quando eu quero me alimentar do irmão, e se ele não comer, o que vai acontecer? Eu vou morrer por causa disso? Nosso alimento deve ser Cristo. Qualquer pessoa podia recolher o maná que caía no deserto, e isso não requeria fé. Mas para sermos espiritualmente alimentados por Jesus, a fé é absolutamente indispensável. Jesus pode saciar a sua fome. Tenho visto algumas coisas, isso é coisa de crente, né? E às vezes nós ouvimos algumas frases que me deixam um pouco contrariado. Uma delas é: a pessoa está morrendo espiritualmente.
Você tem que ir lá conversar com aquela pessoa que ela está morrendo espiritualmente. Como se uma conversa com uma pessoa pudesse trazer vida para ela. A única coisa que pode trazer vida para você é você se alimentar de Cristo. Se você está se sentindo fraco espiritualmente, vá para Cristo. Mas eu não consigo ir para Cristo sozinho. Aí sim o irmão pode ajudar a ir para Cristo. Mas nenhuma palavra que eu possa falar, porque eu não tenho poder nenhum. Nenhuma palavra que a minha esposa, ou que o seu líder, ou que o anjo da guarda, ou quem quer que seja, posso te falar, pode trazer vida. A vida só quem pode trazer para você é Cristo. Sabe por que muitas vezes nós ficamos desanimados? Porque nós não queremos comer de Cristo. Nós queremos comer daquilo que as pessoas podem nos dar. E aí nós ficamos fracos. Porque assim, se você não come o alimento certo, você vai ficar doente. Vai ou não vai? Você tem uma fonte. Jesus é a fonte de todo nutriente que seu espírito precisa. Então pare de querer comer do que aquilo que o que sobrar eu vou comer. E aí às vezes as pessoas ficam esperando uma palavra, sendo que você tem Cristo em você. Você sabe o que você precisa, porque o Espírito Santo de Cristo habita em você. O Espírito Santo de Deus está em você. Ele é o alimento que você precisa. Sabe por que você está fraco? Porque você não quer comer dele. Porque comer de Cristo significa morrer para a nossa vontade. Comer de Cristo significa ir e entregar a sua vida como renúncia. Mas nós preferimos comer aquilo que os outros têm para dar. Quantos gostam de comer em restaurante aqui? É muito bom, né? A pessoa vai lá, te serve, você não tem trabalho nenhum. Mas comer de Cristo vai requerer de você trabalho, entrega, morte. Ele diz que para que nós possamos viver a vida com Ele, o que precisa acontecer? Nós precisamos morrer primeiro. Para viver com Cristo, primeiro deve haver morte. Nós precisamos entender que ter Jesus como o pão da vida significa que podemos e devemos nos identificar com Ele. Quando você come, existe um ditado: você é o que você come. Quando já ouviu esse ditado? Então, se você come muita besteira, você vai ser uma grande besteira. Então nós precisamos nos alimentar da coisa certa. Nós precisamos nos alimentar da coisa certa. Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. E quando nós nos alimentamos de Cristo, não tem como você morrer espiritualmente. Se você se alimentar de Cristo, da coisa certa. Mas o que acontece com o povo de Deus hoje? O que a Bíblia diz? Que o povo sofre por falta de conhecimento. Sabe por quê? Porque nós queremos que dê na nossa boca. Comer de Deus, comer de Cristo dá trabalho. Comer de Cristo significa não aceitar tudo que for falado. Comer de Cristo significa que eu vou ler mesmo João para ver se o pastor Paulo não está falando um monte de besteira. Comer de Cristo significa que eu vou jejuar e vou orar e vou pedir Espírito Santo. Aquilo que foi falado na célula tem que trazer clareza no meu coração, porque eu sou de Cristo e Cristo habita em mim, então tem que testificar no meu espírito a palavra. Mas não, é melhor eu aceitar. Se o meu líder falou, e eu quero dizer que os líderes que nós temos aqui são homens e mulheres de Deus. Mas que assim como eu e você se alimentam de Cristo. E se por acaso ele não se alimentar de Cristo, você vai morrer? Então tome cuidado. Coma de Cristo. Ele é o pão da vida. Ele diz: coma de mim. Quando nós entendemos que quem é o pão do céu, quem é o pão vivo, quando nós entendemos que Cristo é o pão vivo que desceu do céu, nós entendemos que isso também significa que Jesus estava apontando para o quê? Para o Calvário. Ao apresentar-se como pão vivo que desceu do céu, o que ele estava dizendo? Que ele morreria por nós. Porque é impossível você comer algo vivo, é ou não é? Quem já comeu um boi aqui vivo? Impossível. Para você comer um alimento, se for um animal, qualquer que seja, uma galinha, um boi, um porco, tem que estar morto, é ou não é? E quando Jesus fala que nós iremos comer dele, ele está dizendo isso, ele quer que você entenda isso, e ele queria que eles entendessem isso. Ele ia morrer por eles. E quando ele morre, quando o grão de trigo, o que ele diz? É impossível ter vida se o grão de trigo não morrer. Nós precisamos entender isso. E aí hoje nós vamos participar da ceia. E cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor em comemoração à sua morte redentora, nós lembramos o quê? Dos sofrimentos de Cristo, da morte dele, que podem ser avaliados ao pensarmos no penoso processo de fabricação do pão que vem para as nossas mesas.
que acontece com o pão? Não é tão simples aquele pão bonitinho. O que acontece com o trigo? Ele é moído, amassado, triturado, levado ao forno. Existe todo um processo. Para quê? Para se tornar um alimento vivo para nós. A morte de Cristo nos concede vida. A vida de Cristo nos sustenta. As palavras de Cristo nos vivificam. Graças a Deus, Jesus Cristo é o pão da vida. E como é maravilhoso comer de Cristo. Lá no Salmo 37, versículo 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. O que Jesus quis dizer àquela multidão que o ouvia é que eles deveriam tê-lo como Deus, como única e verdadeira fonte de vida, entregando-se em confiança e dependência dele. As pessoas não precisavam procurar a ele só por causa das suas necessidades físicas e materiais. Eles deveriam procurá-lo porque ele é Deus e é fonte de vida. Entenda, em um primeiro momento é aceitável as pessoas virem a Jesus por causa daquilo que ele pode oferecer. Isso é normal. Eu tenho certeza que se não 100% de nós, 99% veio a Jesus por causa de uma necessidade. É ou não é? Ou você estava tranquilão, cheio do dinheiro, casamento maravilhoso, esposo uma bênção, marido, glória a Deus, os filhos, meu Deus, meus filhos são anjos. Eles falam, não, eu preciso ir. Quem veio assim? Não, a grande maioria de nós nos achegamos a Jesus por conta de uma necessidade. Isso é real. Mas agora, você continuar convivendo com Jesus por causa das suas necessidades, isso é uma grande falha de nós como cristãos. Porque Deus tem muito mais do que suprir as suas necessidades. Ele quer fazer parte da sua vida. E o que acontece? Quando nós amadurecemos espiritualmente, nós deixamos de procurar apenas a bênção para buscar um relacionamento com um abençoador. Mais uma pergunta para nós, honestamente: você já entendeu quem é Jesus e quem é Deus? Você entende a única e verdadeira fonte de vida para a sua vida, que é Jesus? Quando Jesus estava falando, e ele falou que eles precisavam comer daquele pão, e no verso 60 e 66 do mesmo João 6, diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Irmãos, eu entendo que este foi um dos momentos mais tristes do ministério de Jesus na terra. Quando ele disse o preço e as pessoas viraram, e a Bíblia diz que foram todos. Todo mundo. Você imagina, não, isso não dá. Vou embora. Aí, sabe, tem uns que vai embora no embalo, né? Nem queria ir, mas já que o outro foi, eu vou. E aí, o que aconteceu? Quando eles foram confrontados com a verdadeira razão pela qual eles deveriam estar seguindo a Jesus, praticamente quase todos, havia uma multidão atrás de Jesus até aquele momento. E o que acontece? Jesus fica só com os 12. E aí ele pega, eu acho que ele ficou: e aí, você também não quer ir não? Jesus estava já falando: será que eu vou entender o porquê que eu vim? E aí ele tem uma resposta preciosa dos discípulos: para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem o pão vivo, se só o Senhor tem alimentado o nosso espírito, se só o Senhor tem a palavra que vai nos levar para a vida eterna. E se essa pergunta fosse para você: você não quer me abandonar? Pode ir. Qual seria a sua resposta? Porque nós somos meio melindrosos, né? Manhosos. Não, falou muito bem comigo, me chamou a atenção. Jesus já logo quer ir embora, vai. Tem uns que tá doido para ouvir isso. Não vou falar, tá? Não quero que você vá embora, não. Pelo contrário, nós queremos ir para o céu juntos, em nome de Jesus. Mas qual seria a sua resposta para Jesus se ele falasse para você? Será que nós teríamos a mesma revelação de Pedro? Será que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus? Ou como aquela multidão, meros seguidores, se preocupados com aquilo que ele pode nos dar? Os verdadeiros discípulos creem e sabem que só Jesus Cristo oferece a vida eterna.
Quando Pedro respondeu: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O que Jesus fala para ele? Pedro, você não falou isso de uma forma natural. É o Espírito de Deus que trouxe a revelação. Agora as coisas estão fazendo sentido para os discípulos. Eles estavam entendendo que Jesus tinha vindo para dar uma vida que nada nessa terra poderia dar. Porque outros homens de Deus já tinham feito grandes coisas. Olha o que Elias fez. Elias multiplicou o pão da mulher até acabar seca. Muitos outros homens já tinham feito grandes coisas, mas Jesus, ele era diferente. Ele queria abrir a mente das pessoas, abrir a vida deles para a realidade, que existe uma vida após a morte, e essa vida é eterna, que a vida que nós vivemos aqui é pequena, se nós basearmos ela na eternidade, que é tudo isso. E quando eles entenderam isso, eles começaram a enxergar Jesus de uma maneira diferente. Jesus quer que eu e você o enxerguemos como ele verdadeiramente é. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos avaliar sinceramente quais são as nossas motivações em servir a Jesus, em seguir a Ele. Ele é apenas o pão que buscamos ou desejamos, ou Ele é realmente aquele com quem nós queremos ter um relacionamento? Ao dizer que é o pão da vida, Jesus está afirmando que por mais que Ele possa nos dar tudo o que precisamos, nada disso é o mais importante. Nós precisamos dele. Nós precisamos nos alimentar dele. No versículo 57 de João 6 diz: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu vivo por causa do meu Pai, e aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Não nos alimentamos de algo que Ele nos dê, mas nós precisamos nos alimentar dele mesmo. Cristo é o nosso alimento. Jesus tem sido o seu alimento. Ele diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele não quer apenas satisfazer as nossas necessidades físicas. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer fazer parte da minha e da sua vida para sempre. Qual tem sido a sua motivação em seguir a Jesus? Ele é realmente a satisfação da sua vida? Ou você precisa que Ele sempre faça algo novo? Tem gente que nunca está contente, né? Eu falo que uma das grandes virtudes do homem é a gratidão. O que me chama a atenção em um homem e uma mulher é a pessoa ser grata. Uma coisa que me deixa muito incomodado é quando eu vejo pessoas ingratas. Pessoas que não são gratas a outras pessoas mesmo. Porque ajuda, porque dá um auxílio, porque faz grandes coisas, ou pequenas coisas. Eu acho que nós precisamos ser gratos às pessoas. Mas você é grato a Deus por aquilo que Ele tem te dado? Se nós parássemos só nas coisas materiais, nós já teríamos que servir a Deus para o resto da nossa vida. Mas só que não foi por coisas materiais que Ele veio ao mundo. Ele veio para mudar o nosso destino eterno. Ele é o pão da vida que nos dá a vida eterna. Qual tem sido a forma que você tem se relacionado com Deus? Ele sempre precisa te agradar? Você sempre fica emburrado quando as coisas não dão certo? Ou você é satisfeito em ter Ele como pão da sua vida? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Queria que você se colocasse de pé agora. Ele é o pão vivo. Mais do que as bênçãos que Ele pode nos dar, nós precisamos do abençoador. Nós precisamos nos alimentar dele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Foi Jesus quem disse isso. Você tem vivido por causa dele? Jesus é o seu alimento? Ou será que sempre você acha que está faltando algo? Sabe, muitas vezes nós começamos a nos alimentar de outras coisas porque nós não temos nos alimentar de Cristo. Porque Ele sacia toda fome
possa haver em você. Jesus, ele pode saciar a sua sede. Ele disse para aquela mulher samaritana: se você beber da água que eu posso te dar, nunca mais você terá sede. Aleluia. E ele diz aqui: eu sou o pão, se você comer de mim, nunca mais você terá fome. Sabe por que muitas vezes nós temos fome? Porque muitas vezes nós temos sede de coisas desse mundo, porque nós não devemos nos alimentar dele. Ele é o pão vivo que desceu do céu por mim e por você. Será que tem alguém aqui hoje que ainda não tem se alimentado de Cristo, que não entregou a sua vida para Jesus? Ele é o pão. E se você ainda não entregou a sua vida para Ele, Ele quer saciar essa fome que há dentro de você, que você tem tentado saciar com as coisas do mundo. Eu quero te convidar a vir aqui à frente e entregar a sua vida para aquele que de fato pode saciar a sua fome. Mas para a nossa igreja, será que Jesus tem saciado a sua fome? Ou será que sempre está faltando algo? Eu quero dizer que se falta algo de Deus, isso é bom, porque você pode buscar. Quanto mais fome você tiver dele, mais ele tem pão para te dar. Quanto mais você quiser de Deus, mais ele vai ter para te dar. Mas o problema é quando nós não nos saciamos em Deus e queremos buscar saciar-nos em outras coisas. Jesus deve ser a fonte de alimentação sua. Jesus tem sido a fonte. Será que quando você vai à sua célula, você vai à reunião de oração, você vai a uma visita, você já está saciado por Jesus? Ele está com você todo dia. Você pode comer dele, você pode se alimentar dele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém, glória a Deus. Aquele que comer e aquele que comer dele nunca mais terá fome. Ele morreu para nos dar vida, e vida em abundância. Eu queria orar com você agora. Na última parte, no início, nós lemos no versículo 47 ao 51, diz: assegure-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram um maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morram quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pelo mundo. E ele de fato deu a sua carne pelo mundo, para que a minha e a sua fome fosse saciada. E a pergunta para você hoje é: você tem se saciado em Cristo? Você pode se considerar alguém satisfeito por aquilo que Deus tem te dado? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu queria te convidar a orar agora, fechar os seus olhos e orar. Jesus tem satisfeito sua vida? Pense nisso. Pai amado e poderoso, Deus tremendo, diante da tua palavra, Senhor amado, nós nos colocamos agora. Que nós possamos nos alimentar de ti, Senhor, todos os dias da nossa vida. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu para nos dar alimento. E que nós possamos ter revelação dessa palavra para buscar nos alimentar em Ti. Para que quando nos relacionarmos com as pessoas, possamos dar para elas esse alimento que é o Senhor. Que possa haver gratidão em nosso coração por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós não buscamos por aquilo que o Senhor pode nos dar, nós te buscamos por aquilo que o Senhor é. E como o Senhor mesmo disse, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Nós te louvamos porque aqui está um povo que te serve não por aquilo que o Senhor pode nos dar, porque nós sabemos que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo nosso Deus. A nossa fé
essa semana, Senhor, ao ler o livro de João, nós possamos ter revelação